Olá! Hoje o tema do Rio TV Debate é uma doença delicada, difícil de ser compreendida, que afeta mais de 1 milhão de brasileiros, o Alzheimer. Como perceber os primeiros sintomas? Como conviver com os pacientes que parecem viver do passado? Para esclarecer alguns pontos desse mal que acaba adoecendo toda a família, nossos convidados são a Maria Aparecida Guimarães, presidente da Associação de Parentes e Amigos de Pessoas com Alzheimer, o psiquiatra Aníbal Truzzi, o geriatra Marcel Seabra e a Sônia Regina Neves, que convive de perto com a doença. Muito obrigada pela presença de todos vocês. Eu vou começar perguntando para o doutor Aníbal quais são os sinais que essa doença dá. Quando é que a gente tem que começar a se preocupar com a pessoa? Ok. Então, é um prazer imenso estar aqui, participando desse debate tão importante atualmente, né? O Alzheimer é uma questão maior de saúde pública atualmente. Então, classicamente, o primeiro sinal, aquele que o familiar traz para a gente, o paciente também, é o esquecimento para fatos recentes, é uma dismnesia que nós chamamos, né? E que deve interferir na capacidade do indivíduo de realizar as atividades diárias. Esse é um critério importante. Ou seja, a pessoa perde, né, a capacidade que ela tinha de gerir a própria vida, né? A grande questão é que a dismnesia por si só não é única do Alzheimer, a gente tem que afastar outras causas, né, de demência. Alzheimer é a principal causa de demência na população idosa, né? Mas geralmente nós pedimos exames, fazemos uma avaliação para justamente afastar outras condições. E quando o paciente procura o senhor, por exemplo, já está num estágio mais avançado? É difícil você perceber esse início que o doutor Aníbal falou? Como é que é quando as pessoas começam a perceber realmente procurar um tratamento? O curioso é dizer que a demência que foi descoberta pelo professor Alzheimer em 1906 era uma mulher de 51 anos. E ele a chamou de demência pré-senil. Ele achava que era um quadro em que ele viu que era um quadro neuropsiquiátrico e que ele considerou aquela demência como naquela faixa etária. Por ironia do destino, foi-se descobrir que ela é mais frequente, mais presente nas pessoas com mais de 65 anos, e não com 51 anos a paciente dele, que ele acompanhou durante poucos 2 anos, menos tal, inclusive, porque quanto mais precoce a doença, mais grave ela é e a evolução é mais rápida. Então existe sim a demência do tipo Alzheimer antes dos 60 anos. E para nós, eu, por exemplo, tive um paciente, um engenheiro com 45 anos. Nossa. Gravíssimo. Muito novo, né? E ele evoluiu menos de 2 anos para total dependência, infelizmente veio a falecer. Nossa. Então o professor Alzheimer morreu e foi homenageado depois com uma doença de Alzheimer, mas já sabendo que era predominantemente nas pessoas idosas. E hoje ela é considerada uma epidemia mundial, uma epidemia que nós, os médicos, mesmo os médicos, ainda não tomaram total consciência, por isso que a campanha da Cidinha, da Paz e da Abras, das ONGs internacionais, Alzheimer Disease, é importantíssima porque dá consciência, inclusive aos governantes, aos gestores de saúde, da importância dessa epidemia, de uma população que está crescendo exponencialmente, no mundo já cresceu, no Brasil continua, e nós estamos com uma população idosa crescente, sem políticas ainda públicas que suportem totalmente as exigências de uma doença tão complexa, que exige do cuidador familiar e do cuidador profissional altamente dispendiosos cuidados. Então, eu acho que é de uma importância social, política enorme. A Sônia sofre na pele isso, né? Começou quando, assim, a descobrir que seu marido estava com a doença? Como é que foi no início? Pois é, o meu marido, ele é engenheiro eletricista e ele trabalhava. E ele se aposentou
e trabalhava na Petrobras terceirizado. E lá, embora ele fosse terceirizado, mas ele tinha uma função de muita responsabilidade. Ele sempre trabalhou com projeto e ele era o supervisor daquela área ali, daquele trabalho que ele fazia. Então, tudo que o que ele assinava estava certo, né? Então, se escapasse alguma coisa e no futuro acontecesse alguma coisa com uma plataforma, qualquer coisa assim, a responsabilidade é do engenheiro que assinou. E ele disse para mim que estava esquecendo de coisas que não era normal. Com quantos anos, mais ou menos? 73. 73. E que ele já tinha aquilo na cabeça dele há tanto tempo, normas, porque tudo para se fazer na engenharia tem normas e tal, né? E ele estava esquecendo que já estava gravado tanto tempo na mente dele e ele não conseguia lembrar. Aí eu disse para ele, não, mas esquecer é normal, é natural, todo mundo esquece. Ele disse para mim, não. Ele mesmo foi Ele percebendo, mesmo né? disse, não, o meu esquecimento não é normal. E ele mesmo pegou o livro do plano, marcou o médico, foi ao médico, o médico mandou fazer a tomografia do cérebro e ele que me deu a notícia. E quem desabou fui eu, porque eu não esperava que ele tivesse Alzheimer. Um homem tão comunicativo, tão ativo, trabalhando, e ele gostava muito de ler, um bom papo, ele era simpático. Quando a gente viajava, todo mundo gostava de conversar com ele, porque como ele lia muito, ele entendia de tudo. O jornal ele lia de cabo a rabo. Então, ele entendia de economia, ele entendia de governo, de política, tudo ele sabia um pouco. Então, era um bom papo, né? E, de repente, ele fica assim. No início, durante 2 anos, só quem sabia era eu, ele e o médico. Até mesmo porque ele ainda continuou trabalhando 2 anos com a doença. É mesmo? E então só nós 3 sabíamos. Ele estacionou, então, assim, vamos dizer assim? Até há pouco tempo estacionou. Agora que eu noto que ele está começando a desenvolver, já tem 8 anos que ele está com a doença, né? E agora que começou a ficar um pouquinho, está começando a ficar um pouco mais caidinho, mas nem tanto também, porque ele faz coisas, assim, ele fica muito nervoso. Semana passada, por exemplo, ele teve um problema sério e tal, ficou muito nervoso comigo, e quando foi depois, alguns dias depois, ele chegou para mim e disse, olha, me desculpe, tá? Eu fiquei muito nervoso com você, passado e tal, mas eu te amo, Tadinha. Por isso que é importante também você trocar experiências, né, Cida, com pessoas que já estejam vivendo essa mesma situação, né? Você promove vários encontros, né? A Sônia, inclusive, faz parte do grupo, um dos grupos de terapia familiar que nós oferecemos lá na Paz, e eu acho que é isso, ela aprende a lidar, né, com a situação, troca experiência com outros familiares que estão ou mais à frente ou começando o processo, mas é um momento muito rico de aprendizagem, de capacitação, né? Então, lá na Paz, a gente vê como as pessoas chegam, né? E após 1 mês ou 2 meses do grupo terapia, realmente eles estão fortalecidos, estão capacitados e estão sabendo lidar, né, com as situações do dia a dia, porque um dia não é igual ao outro. Aliás, um momento não é igual ao outro, né, doutores? Então, se fortalecendo e se capacitando, fica menos difícil, a pessoa consegue administrar bem a situação, né? E aí eu queria pegar um gancho com o que o doutor Marcel falou sobre a questão do processo de envelhecimento, daí a campanha esse ano
ter o tema, né? A cada 3 segundos uma pessoa é diagnosticada com demência no mundo. Nossa. E no Brasil não é diferente. Principalmente isso fica muito forte nos países de pequeno e médio desenvolvimento, que é o caso do Brasil, né? Que está envelhecendo sem ter enriquecido. Então, tudo fica mais complicado. Então, a cada 3 segundos uma pessoa desenvolve demência, a cada 3 segundos uma família é impactada, né? Então, a responsabilidade dos gestores é muito grande e a gente não vê políticas públicas para a questão do envelhecimento no Brasil, né? Na Paz, a gente faz campanha até com os jovens e com as crianças para saberem o que é a doença de Alzheimer, porque eles serão os futuros gestores, né, com políticas públicas, eles serão os futuros afetados, demenciados, se até lá nós não tivermos uma cura, né, e eles serão os futuros cuidadores, né, e com isso a gente tenta quebrar o estigma, tenta quebrar o preconceito que existe, e a começar pela criança, que hoje em dia você tem uma família, com 3 gerações, né, vivendo no mesmo espaço, os avós, os filhos e os netos. Então, esses netos também têm que ter a responsabilidade de prestar atenção no que acontece. A vovó esqueceu de me pegar na escola, o vovô esqueceu de voltar para casa com o cachorro. São sinais que a criança e o jovem podem, e o adulto jovem, podem estar conscientes para poder falar com o responsável, encaminhar aquele idoso o mais cedo possível para os médicos, para ter o diagnóstico precoce e o tratamento adequado. A gente vai fazer uma breve pausa, já voltamos com o Rio TV Debate, não sai daí. Estamos de volta com o Rio TV Debate, nosso assunto é convivência com portadores de Alzheimer. Doutora Aníbal, a Sônia estava dizendo que o marido dela era super ativo, lia bastante. Existe alguma maneira de prevenir esse Alzheimer? Pois é, tem se falado muito sobre prevenção ultimamente, né? Na maior parte dos casos, assim, existem alguns fatores que a gente pode modificar e que conferem uma certa proteção em relação ao risco de desenvolver o Alzheimer. Então, hoje nós sabemos que a prática de atividade física, né, contribui muito, no sentido de ser, né, protetor. Aprender uma nova habilidade, ou seja, estimular o cérebro. Controlar fatores metabólicos, como, por exemplo, glicose, hipertensão, colesterol, porque eles são fatores de risco para o desenvolvimento do Alzheimer. E estar socialmente integrado, participar de reuniões, né? Enfim, reuniões na praça, sair de casa, estar socialmente ativo. Isso também previne, né? É um fator de proteção. É uma doença hereditária, já dá para dizer? Não, na maioria dos casos ela é esporádica, não tem uma influência genética tão forte, ainda bem. Menos de 10% dos casos são realmente genéticos, né? E geralmente com uma apresentação mais precoce e uma evolução mais rápida. Doutor Marcel, existem medicamentos que podem amenizar os sintomas, porque cura a gente sabe que não tem, né? Por enquanto, né? Existem alguns medicamentos que podem? Isso está sendo uma discussão a nível internacional. O Brasil, e isso vamos reconhecer, as políticas de saúde conseguiram chegar até o fornecimento das principais drogas pelo SUS. O SUS é um dos poucos serviços no mundo que fornece tanto para AIDS como para Alzheimer. Hoje, graças à luta nossa de anos, são mais de quase 40 anos lutando, fomos a Brasília, e essa luta tem muitos anos, e, enfim, conseguiu-se. Paradoxalmente, isso não é homogêneo nos países. Agora mesmo nós ficamos, de certa maneira, chocados. A França, o governo francês, suspendeu todos os tratamentos que eles forneciam, as drogas, por considerá-las inúteis, incapazes de qualquer influência na evolução da doença de Alzheimer e atribuindo principalmente aos cuidados de cuidadores, aos cuidados de higiene médica sabida, como ele falou, os tratamentos das comorbidades, sendo importante, e não os medicamentos. E foram suspensos. Isso vai dar uma economia ao país enorme. Está gerando um grande problema, porque as postagens estão aí, né, nos WhatsApps, nós estamos sendo questionados.
Parece que a posição do Brasil e a posição norte-americana, a posição dos americanos, não sei de todos os europeus, é ainda manter as medicações. Então, hoje, com uma certa burocracia, você precisa preencher laudos, precisa nos centros de saúde, você pode conseguir, inclusive as drogas por percutâneas, né, com PET, com adesivos. A história do adesivo não tem mito, ela não é mais, não é menos, é porque ela diminui efeitos colaterais, são náuseas, vômitos, efeitos gástricos, diminui, não quer dizer que não totalmente. E as outras drogas também, né? Rivastigmina, donepezila, e nós não podemos citar nomes comerciais aqui. Quero chamar a atenção que outra coisa que chocou o mundo do Alzheimer, foi um grande laboratório, que eu não posso declinar aqui o nome, que suspendeu a maior parte das suas pesquisas mundiais para a doença de Alzheimer, fomentos e investimentos. Suspendeu por considerar, admitir de uma certa maneira, uma derrota. E depois de anos e anos, mais de 20 anos, eles pesquisando um remédio, não conseguiram chegar a uma droga que conseguisse chamar de eficiente. Eles mesmos admitiram. Esse laboratório saiu notícia no mundo todo, foi um abalo para todos nós, que eram bilhões de dólares investidos, e foi suspenso. Nossa. Outra coisa importante, como o doutor falou, que nós saibamos, que a palavra prevenção é uma coisa que custa muito à medicina e a nós médicos. Nós somos rigorosos, não podemos usar essa palavra no caso da doença de Alzheimer, porque seria dizer que seria possível evitar qualquer procedimento. Não, nem exercício, nem dieta, nem... O que põe em risco a doença de Alzheimer é envelhecer. Ainda sabemos, do muito que sabemos, ainda sabemos pouco. E atualmente estão tendo descobertas agora sobre o que é a doença de Alzheimer, mostrando que não é só aquela proteína anômala que lesa o neurônio dentro dele e fora dele, cortando as comunicações entre eles. Quer dizer, o Alzheimer ele faz dupla lesão, dentro da célula e fora da célula, impedindo as sinapses. Então é gravíssimo. Como é que uma coisa tão complexa bioquimicamente assim, você vai dizer que o exercício evita ou previne? Venhamos e convenhamos. É um mundo não obscuro podemos ter ainda, né? coragem de dizer isso. E desmistificar. Se você abrir a internet, Facebook e outras mídias, você vai ver um monte de picaretagens, fake de pessoas explorando a boa vontade, as famílias que estão desesperadas por um remédio, por uma droga, porque aparecem drogas, aparecem... milagres, né? Milagres, verdadeiros Entre milagres, né? aspas. combinações miraculosas, falsas, é claro, Falam de né? alimentos, né, que poderiam melhorar ou curar. Isso não Não existe. tem isso, né? Não é? Isso não é Você verdade. costuma ler isso, Alimentos. Sônia? Você já correu atrás de alguma coisa dessas? Você costuma ler? Pois é, o doutor Aníbal falou aqui, alimentos, eu já vi muito na internet falando sobre alimentos que cura e tal, e esse tipo de coisa. Eu não dou muita importância para isso. Mas pegando ali o que o doutor Marcel disse, e também o doutor Aníbal, o Célio, meu marido, ele sempre gostou muito de caminhar. E ele caminha muito. E também ele fazia exercício, ele nunca foi de academia, não gostava. Mas fazia exercício em casa. Ele comprou um livro de yoga e ele abria o livro, fazia durante muito tempo, ele fazia yoga pelo livro. De vez em quando sentia uma dor aqui, uma dor ali, porque fazia exercício errado. Mas aí fazia fisioterapia, ficava bem e tal, voltava a fazer exercício. Até que com o tempo ele esqueceu da yoga, mas ele fazia exercício em casa, sempre fez. E eu tenho a impressão até que o que retarda nele é justamente a caminhada, porque ele gosta muito de caminhar até hoje. E nós, como nós moramos no Flamengo, eu costumo dizer que o aterro é o quintal da minha casa, né? Então, nós vamos para o aterro
todo dia para caminhar. Agora, tem dia até que eu não posso ir porque eu estou gripada ou eu tenho um compromisso e ele vai sozinho. Eu fico muito nervosa, fico preocupada, aí peço a Deus que eu acompanhe, peço proteção a Nossa Senhora e tal, mas ele vai sem mim. Mas como também no bairro, digo para todo mundo que ele tem a doença, né? No prédio, as pessoas, os vizinhos todos sabem, então fica todo mundo de olho nele. Isso que é o mais importante, né? É o carinho, né, Cida? Exatamente. Eu queria antes só fazer um comentário. A gente sempre costuma dizer, né, em todo o espaço que a gente tem, que a prevenção, a gente faz uma analogia com o cinto de segurança. Ambos protegem, mas não garantem, né, que vá funcionar. A gente tem casos até de pessoas que sofreram acidente de carro e morreram por causa do cinto de segurança. Então, não quer dizer que se a gente fizer todas essas atividades, o risco vai ser zero. Não, não é isso. O envelhecimento realmente vai trazer esse risco maior, né? Agora, eu queria pegar o que a Sônia está falando, que realmente essa questão dele sair sozinho para caminhar, que às vezes é inevitável, né? A gente costuma dizer que a gente não pode cortar tudo que a pessoa fazia antes, deixar a pessoa trancada dentro de casa, né? Ou vai sozinho e corre um risco, aí a gente se preocupa. Nós até temos um cartãozinho lá na paz que a gente dá para o familiar, para estar sempre na bolsa, para identificar a pessoa, sempre com o telefone, e para dizer, olha, às vezes eu me sinto perdido ou desorientado, por favor, entre em contato com o meu familiar, porque para proteger. Agora, a gente não deve deixar a pessoa no ócio, né? Não deve achar que ele é inútil. Então, ele pode continuar fazendo muitas das coisas que ele fazia, que a pessoa fazia antes, mas com supervisão, 24 horas. Né? Ontem mesmo o doutor Aníbal estava dando curso lá na Paz e comentou isso. Pode ir para a cozinha, cozinhar? Pode, mas contanto que a pessoa esteja lá. Pode ir ao banco, né, mexer com a senha, tirar dinheiro? Pode, contanto que o cuidador ou um familiar esteja acompanhando. Porque, mas ele faz esse mesmo caminho há 50 anos. Um dia ele pode não saber voltar para casa. E aí nós temos casos de pessoas que ficaram totalmente desaparecidas por 48 horas. Essas dicas são muito importantes, né? Eu queria agradecer muito a participação da Sônia com o seu depoimento. Boa sorte com o seu marido, continua dando muito carinho para ele, né? Obrigada. E no próximo bloco a gente vai receber a musicoterapeuta Elizabeth Petersen. Não saia daí. Voltamos para o último bloco do Rio TV Debate, agora recebendo a musicoterapeuta Elizabeth Petersen. Muito obrigada pela sua participação. Você tem muitos pacientes com Alzheimer, Beth? Eu primeiro quero agradecer, né, nós estarmos aqui representando a nossa classe, né, da musicoterapia. Tenho bastante pacientes. Eu trabalho há 13 anos como musicoterapeuta e nesses 13 anos eu atendo pacientes com Alzheimer. E como é que é esse atendimento? O que eles fazem? A musicoterapia é uma abordagem de livre expressão, né? Então, a gente vai trabalhar a história de vida dessas pessoas. A música que vem acompanhando todas as fases da vida dessa pessoa. Então, para cada pessoa, essa história é singular, essas músicas são singulares. O significado dessas músicas é singular. E como a memória musical é a última a se extinguir, né? Nós conseguimos trabalhar com esse viés até os estágios mais avançados. Mesmo quando o paciente já começa a apresentar uma afasia considerável e ele não consegue mais estabelecer uma comunicação com as outras pessoas, a música se mantém. Então ele consegue cantar, né? E isso faz com que as pessoas da família que o rodeiam percebam que há um resíduo de saúde, que é no que a gente aposta, né? Nesse potencial de saúde, apesar dos declínios. E já teve algum caso que tenha te surpreendido, da pessoa começar a lembrar muita coisa, que você tenha ficado emocionada? Assim? São várias situações, né? Mas eu atendi um senhor que era filho de alemães e quando eu cheguei ele disse para mim, eu não gosto de tocar nenhum instrumento, não gosto de cantar, eu gosto de concertos. Ele tinha viajado o mundo inteiro e sempre ia aos concertos.
Eu então passei a levar os concertos no meu laptop e nós ouvíamos e conversávamos sobre os concertos. Um belo dia próximo do Natal, eu perguntei se ele conhecia alguma canção natalina em alemão. Eu já tinha trabalhado com uma outra senhora. E aí eu comecei a cantar esta canção em alemão para ele. Ele enrubesceu e começou a conversar comigo em alemão. Veja, a memória musical, ela acessa todas as outras memórias, principalmente a memória afetiva, porque o primeiro sistema que é aonde a música chega é o sistema límbico, que é a sede das emoções. Então a música, ela traz toda essa parte do sensível e que faz com que a memória de vida, a memória social, a memória afetiva, elas sejam carreadas por essa memória musical. Nossa, que legal. Doutora Aníbal, o senhor aconselha os seus pacientes a fazerem isso? Sem dúvida, né? Eu acho que eu já vi também casos de pacientes muito comprometidos, né, em termos de linguagem e que conseguem, de fato, se comunicar melhor, estabelecer um laço afetivo e, principalmente, ter prazer, né? Porque essa atividade, ela traz prazer para o comportamento do paciente, é muito bom. Até para a gente evitar aí, né, casos de depressão, melhorar a apatia, que é aquela redução do interesse que o paciente com Alzheimer muitas das vezes apresenta, né, praticamente todos. Então, é uma forma dele se relacionar novamente, né, e ter prazer. A gente acha que ele não é capaz de ter prazer mais em função da doença, mas não, tem sim, e a gente deve estimular isso. Aline, eu me lembro que eu chegava na casa da minha mãe, ela não sabia mais meu nome, não me reconhecia mais, mas eu botava um CD de Seresta e ela cantava todas as letras. E aquilo me dava uma angústia, uma tristeza por não lembrar o meu nome, o nome das outras minhas irmãs, mas ao mesmo tempo eu dizia, ela está tendo um prazer enorme em cantar essas músicas, né? Porque ela gostava de Seresta, ela ia para aquela cidade das Serestas todo mês. Então, era uma coisa prazerosa. Naquele momento, eu sabia, eu tinha consciência de que ela estava bem, que ela estava feliz, né? Então, eu acho que realmente a música ajuda muito, principalmente a gente tem isso muito, claro, evita o estresse, por exemplo, na hora do banho. Também. Eu não sei se eu vou falar uma besteira, não, Beth, tá mas certo. Se o banho estiver sendo uma batalha, né, que a pessoa não quer tomar banho porque acha que já tomou, ou nem lembra mais o que é tomar banho, você bota a mesma música todo dia, vai encaminhando a pessoa para o banheiro, entendeu? Fica muito mais suave. Na hora do almoço, em vez de ficar escutando o jornal com notícias muito violentas, bota uma música, que era também, eu botava o CD para ela. Então, ajuda muito a família. Né? E é prazeroso para ele, é prazeroso para a família também, né, Beth? Você deve ver isso nos familiares. O que acontece? A música, ela tem essa capacidade de agregar, de congregar. E a música, com seus elementos do ritmo, da melodia e da harmonia, ela está absolutamente de acordo com todos os nossos sistemas, né? O ritmo está no nosso corpo, né? Em todos os nossos sistemas. A melodia está na nossa voz. A harmonia está no momento em que a gente conversa e canta com o outro. Independente de ser música ou não, essas duas vozes que dialogam são o elemento da harmonia da música. E quando a gente está cantando ou dançando, libera alguma coisinha também no nosso cérebro, doutor? Dopamina. Libera? Eu já li alguma coisa sobre isso, que a gente fica mais feliz, né? Sim. Tem isso. Já que falou em liberação, eu tenho que falar das coisas difíceis. Na doença de Alzheimer, o cérebro vai progressivamente depletando, diminuindo as substâncias mais conhecidas, que são a serotonina, levando à depressão, a acetilcolina, dificultando a memória e o raciocínio, e a dopamina, dificultando a marcha e a habilidade no deslocamento, ou seja, rigidez, todas as alterações motoras que o paciente vai ter. E é claro que é muito importante, assim como a musicoterapia, você ter a fisioterapia, você ter uma nutricionista, você ter uma equipe multidisciplinar. Seria o ideal dar o suporte. Por isso que organizações como a ONG A Paz têm ali equipes multidisciplinares que podem dar orientações nas suas reuniões mensais ou até nas consultorias, né?
imagino que uma precificação menor do que muitas vezes encontra no mercado, que impossibilita as famílias acessarem. Hoje o custo médio, mínimo, nos Estados Unidos é $4.000 mês. Se nós trouxermos aqui, uma família não gasta menos de R$10.000, somando cuidadores, médicos, remédios e tudo mais. Então é uma doença muito cara, altamente incapacitante e que vai precisar de alguém cuidando, zelando pela segurança e pelo prazer e deixar que a vida ainda tenha alguma felicidade. O bem-estar, né? O bem-estar da pessoa e o bem-estar da família. Né? Porque não adianta também o cuidador estar estressado, porque ele não vai saber cuidar bem e vai estressar mais ainda a pessoa. É importante eleger um cuidador? Ele é eleito pela pessoa e aí a pessoa tem que se capacitar. Não tem como você passar por esse processo sem uma ajuda. Sabe, uma ajuda psicológica, uma ajuda de informação, até um ombro amigo para ligar e dizer, olha, hoje está assim, o que eu posso fazer? E a gente dá uma força para a pessoa, porque realmente tem tratamento medicamentoso, o tratamento não medicamentoso, que são essas terapias, né, que o doutor Marcel falou, que ajudam, né, mas o percentual da população que pode ter esse atendimento é muito pequeno, porque cada profissional tem o seu valor, né? Mas tem o seu preço também. Então, fica complicado uma família ter um tratamento ideal. Então, eu acho que cabe aí a questão das políticas públicas, né? Para não ficar restrito só à classe A. Esse tipo de tratamento, esse tipo de dignidade. Né? O cidadão é igual da classe A, B, C ou D, é igual, e tem direito a ter acesso ao mesmo tratamento de qualidade. A gente está chegando ao final do nosso debate, infelizmente, porque eu estou adorando todas as informações, tenho certeza de quem está assistindo também. Então, vou pedir para cada um de vocês fazer as considerações finais para a gente terminar. Eu gostaria de complementar, né, que a musicoterapia, ela, como já foi dito aqui, ela possibilita essa melhor qualidade de vida, esse bem-estar, porque ela vai atuar sobre todos os sistemas da pessoa, nas funções executivas, nas funções cognitivas, na inter-relação, na sociabilidade. E a gente precisa trabalhar com essas pessoas dando dignidade até o último momento da vida. E a música pode contribuir desta maneira, mesmo quando ele não vai mais interagir com as pessoas. Ótima dica. Então, eu acredito que muitos cuidadores estejam vendo o nosso programa, né? E aproveitando o gancho do que foi falado, né, pela Maria Aparecida, da importância do cuidador não ficar sozinho nos cuidados, de estabelecer e fortalecer uma rede de apoio para que ele não adoeça. Eles são os pacientes silenciosos. Eles sofrem, eles têm depressão, eles têm síndromes dolorosas, problemas de sono. Então, da importância de não estar sozinho, de tentar inserir outros familiares, né, ter uma equipe multidisciplinar que possa acolhê-lo, buscar orientação nas associações de familiares e se cuidar da sua saúde física e mental. Isso é fundamental. É isso aí, doutor Marcel. Dizer a vocês que não percam as esperanças, muita pesquisa pesada está acontecendo ainda, apesar de cortes em alguns laboratórios, mas eu acho que há esperança no futuro. Algumas drogas estão sim em uso e podem ser usadas, mas eu acho que cada caso é um caso. E o médico tem que ter a coragem e a ética de dizer à família que não está fazendo mais efeito e que não há mais remédios. Nós temos que dizer isso. Não podemos ficar medicando porque há interesse, porque nos pressionam ou você vai se sentir mal por não medicar mais. Então é importantíssimo, né, haver uma relação de verdade, de confiança com a família e com o paciente. Muito obrigado. Obrigada pelo convite. Eu acho que a campanha de conscientização depende da mídia, né, exatamente para a gente poder levar isso a grande parte da população. E deixar uma mensagem que, pegando o gancho com o que o doutor Aníbal falou, que o cuidador não pode ficar sozinho, não pode cuidar sozinho, que pedir ajuda não é sinal de que você fracassou. Pedir ajuda é sinal de que você não quer fracassar. Né? Então, vale a pena pedir ajuda, vale a pena montar uma rede de apoio, né, com as associações, com os parentes, com os amigos, né, com o porteiro, com os vizinhos,
para que essa pessoa também tenha o seu momento de respiro. Tá? Então, eu acho que isso é importante. Nos procurem, porque nós estaremos lá de braços abertos para acolhê-los. Muito obrigada a todos vocês e até a próxima. Até a próxima. O Rio TV Debate fica por aqui.